Olá, olá, queridas irmãs, mulheres, vivendo em Cristo, com Cristo e para Cristo, a paz do Senhor Jesus. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Que Deus abençoe a cada uma de vocês. Espero que todas estejam muito bem, desfrutando da graça e da misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero dar-lhes a mais calorosa boas-vindas a mais um devocional Café com Fé, este momento especial que compartilhamos todas as manhãs para fortalecer a nossa fé, alimentar o nosso espírito e começar o dia de mãos dadas com Deus. Tenho a certeza de que hoje vocês não estão aqui por acaso, mas porque Deus tem um propósito para a vida de cada uma. Vocês chegaram com o único desejo: ouvir a voz de Deus, aprender mais da sua palavra e permitir que o Espírito Santo fortaleça a sua fé. Se esta é a primeira vez que nos acompanha, quero lhe dar mais uma vez uma boas-vindas muito especial. Meu nome é missionária Márcia Regina, sou serva de Jesus Cristo e a minha oração é que este devocional seja uma grande bênção para a sua vida. Como sempre, antes de começarmos a reflexão de hoje, vamos inclinar o nosso coração diante da presença do Senhor para agradecê-lo por seu amor e sua fidelidade. Oremos. Pai amado, grandioso, amado Jesus Cristo, hoje nos aproximamos de Ti com um coração agradecido. Obrigado por nos conceder mais um novo dia, pelo fôlego de vida, pelo Teu cuidado e pela Tua infinita misericórdia que se renova a cada manhã. Obrigado pela oportunidade de despertar, abrir os nossos olhos e continuar caminhando no propósito que o Senhor preparou para cada um de nós. Obrigado. Obrigado porque mesmo quando atravessamos momentos difíceis, o Senhor permanece fiel e nunca nos abandona. Senhor, hoje colocamos este dia em Tuas mãos. Dirige os nossos passos, guarda a nossa mente, o nosso coração e ajuda-nos a viver de uma maneira que honre o Teu nome, que cada palavra que sai da nossa boca, cada decisão que tomamos e cada atitude que tivermos refletir o Teu amor e a Tua presença. Espírito Santo, fala as nossas vidas por meio da Tua palavra. Traz consolo aos que estão tristes, fortalece aos que se sentem fracos, renova aqueles que perderam as forças e enche de esperança quem acredita que já não consegue continuar. Que este tempo de café com fé seja de edificação, transformação e bênção para cada pessoa que está nos acompanhando. Que ao final deste devocional possamos sair fortalecidos, renovados e com o coração disposto a viver para a Tua glória. Nós Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque somente Tu és digno, em nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Queridas irmãs, hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a alegria nesta manhã. Mira, vivemos em uma época em que muitas pessoas estão perdendo a alegria de viver. Levantam-se todas as manhãs, cumprem as suas responsabilidades, sorriem por fora, mas por dentro sentem-se vazias, cansadas e sem esperança. As preocupações, as más notícias, as decepções, as perdas e o ritmo acelerado da vida têm roubado o sorriso de muitas pessoas. Pouco a pouco, elas deixam de desfrutar os pequenos momentos, deixam de sonhar e até se esqueçam de que Deus as criou para viver com esperança e com alegria. Veja o que nos diz em Provérbios, capítulo 15, no versículo 13.
O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Quero fazer uma pergunta a vocês. Há quanto tempo você não sorri de verdade? Sabe aquele sorriso sincero? Daqueles que fazem os olhos se encherem de lágrimas de tanta alegria? Há quanto tempo isto não acontece com você? Vivemos em um tempo em que muitas pessoas perderam a alegria de viver. Vamos a um banco, a um escritório, a um hospital ou a qualquer outra instituição. E muitas vezes encontramos pessoas com o rosto fechado, sem um sorriso, sem um bom dia, sem a sensibilidade de tratar bem aqueles que chegam. Então nos perguntamos, o que está acontecendo com a nossa sociedade? O que está acontecendo? Creio que muitas pessoas estão carregando feridas que nunca foram curadas. A dor, as decepções, o estresse e a falta de esperança acabam endurecendo o coração. E quando o coração se endurece, a maneira de tratar os outros também se torna fria e endurecida. Mas, como filhos de Deus, fomos chamados para ser diferentes e fazer a diferença em meio ao mundo dominado pelo medo, pela desesperança e pela incerteza. A nossa identidade em Cristo nos convida a responder de uma maneira diferente às circunstâncias que enfrentamos. Aqui em Provérbios capítulo 15, no versículo 13, que acabamos de ler, está escrito que o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Veja o que este lindo provérbio nos ensina nesta manhã. A palavra de Deus diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Não está falando de uma beleza exterior, mas de uma beleza que nasce do mais profundo da alma. Quando uma pessoa tem paz, esperança e alegria no Senhor, essa alegria se reflete no seu olhar, no seu sorriso, nas suas palavras e na maneira como trata as outras pessoas. Há pessoas cujo rosto transmite paz, serenidade, porque Cristo governa o seu coração. Mas o mesmo versículo também nos adverte que pela dor, a dor do coração, o espírito se abate. Quando uma pessoa alimenta o ressentimento, a amargura, o ódio, o desejo de vingança, a inveja ou a falta de perda, tudo isto acaba enfraquecendo o seu espírito. A dor que não é entregue a Deus começa a consumir o coração e também se reflete no rosto e na maneira de viver. Muitas vezes nos apegamos ao passado, às feridas ou às perdas. E sim, perder um ente querido não é fácil. Perder um ente querido é muito difícil. Dói profundamente. Não devemos minimizar essa dor. Eu sei o que significa despedir de um pai, de uma mãe. Sei que o luto deixa um vazio difícil de explicar. No entanto, também aprendi que o luto não pode se tornar um lugar permanente onde decidimos viver. Deus nos permite chorar, lembrar e sentir saudades, mas também nos chama a seguir em frente com a sua força. Chega um momento em que precisamos guardar em nosso coração as boas lembranças, agradecer a Deus pelo privilégio de termos compartilhado parte da nossa vida com essa pessoa e continuar caminhando. Não porque a tenhamos esquecido, mas porque confiamos que Deus sustenta a nossa vida e cura o nosso coração. Além disto, não podemos nos esquecer de que ainda existem pessoas que precisam de nós. A nossa família, os nossos filhos, o nosso cônjuge, os nossos irmãos na fé e aqueles a quem Deus nos chamou para servir. Permanecer preso ao luto sem fim
pode nos impedir de cumprir o propósito que Deus ainda tem para as nossas vidas. Hoje o Senhor quer trazer cura ao seu coração. Entregue a Ele a sua dor, as suas lágrimas e os seus fardos. Permite que Ele transforme a sua tristeza em esperança e volte a encher o seu coração com a sua paz. Quando Cristo cura o nosso interior, essa cura também se reflete por fora. Um coração cheio de Deus sempre ilumina o rosto e se torna um testemunho vivo da sua graça. Por maior que seja a nossa dor, a nossa tristeza, a nossa preocupação ou as provações que estejamos enfrentando, não podemos permitir que essas emoções governem o nosso coração. É normal nos sentirmos quebrantados, chorar ou passar por momentos de fraqueza, mas a nossa confiança não está em nossas próprias forças, e sim no Deus que permanece fiel em todo o tempo. O cristão não vive guiado pelo que vê, mas pelo que crê. Enquanto muitos desistem, nós continuamos confiando. Enquanto outros perdem a esperança, nós nos lembramos das promessas do Senhor. Enquanto muitos são vencidos pela ansiedade, nós nos achegamos ao Pai em oração, sabendo que Ele tem o controle de todas as coisas. Ser diferente não significa que não sofremos. Significa que mesmo em meio ao sofrimento, continuamos crendo que Deus está agindo. A nossa fé se torna um testemunho vivo para aqueles que estão ao nosso redor, porque demonstra que é possível permanecer firme quando a nossa confiança está colocada em Cristo. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade e benignidade. Isso significa que, quando vivemos perto do Senhor, algo muda dentro de nós. E também muda a maneira como tratamos as pessoas. Em Neemias, capítulo 8, no versículo 10, está escrito: a alegria do Senhor é a nossa força. A nossa verdadeira alegria, queridas irmãs, não depende de que tudo esteja dando certo, mas de saber que Deus está conosco em cada etapa de nossa vida. Quero compartilhar algo muito pessoal com vocês nesta manhã. A minha vida nunca foi fácil. Perdi o meu pai quando tinha apenas 5 anos de idade e perdi a minha mãe aos 29 anos. Chorei muitas vezes. Nunca neguei a minha dor. Quando preciso chorar, eu choro, mas também não permito que a dor governe a minha vida. Por quê? Porque aprendi que as circunstâncias são passageiras, mas Deus permanece para sempre. O meu sorriso não nasceu porque tive uma vida fácil. O meu sorriso nasceu porque Cristo curou o meu coração. Há pessoas que até se incomodam com a minha alegria. Algumas pensam que estou zombando delas, mas quem realmente me conhece sabe que esse sorriso é verdadeiro. Esta alegria é verdadeira. E sabem de uma coisa muito bonita? Tenho amigas que me ligam apenas para ouvir o meu sorriso. Depois de conversarem comigo, elas dizem: era exatamente isto que eu precisava. Eu estava com saudades de ouvir o seu sorriso. Isso me fez compreender que um sorriso também pode ser um ministério. Talvez você pense que para abençoar alguém precisa fazer algo extraordinário, mas nem sempre é assim. Às vezes, queridas irmãs, um sorriso sincero, um gesto, um cumprimento gentil ou uma palavra cheia de amor podem transformar completamente o dia de uma pessoa. Por isso, quero encorajá-las. Nesta manhã, não permita que ninguém roube o seu sorriso, a sua alegria. Não deixe de sorrir porque outras pessoas
vivem amarguradas. Não mude para agradar aqueles que se incomodam com a sua alegria. Se você precisar chorar, chore. Jesus também chorou. Mas depois das alegrias, permita que Deus enche novamente o seu coração de esperança. Que o seu sorriso seja o reflexo de um coração restaurado por Cristo. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo não vive fingindo que nunca sofre. Pelo contrário, mesmo em meio à dor, conserva a esperança e continua transmitindo a paz de Deus. E assim, queridas irmãs, chegamos ao final de mais um Café com Fé. Muito obrigada por ter compartilhado este momento comigo. A minha oração é que a palavra de Deus tenha fortalecido o seu coração nesta manhã, renovando a sua esperança e lembrando você de que, independentemente da circunstância que você está vivendo, em Cristo sempre há motivos para continuar caminhando com alegria. Se esta mensagem foi uma bênção para a sua vida, quero encorajá-la a não guardá-la apenas para você. Compartilha com seus familiares, amigos ou com aquela pessoa que hoje precisa de uma palavra de ânimo. Nunca sabemos até onde uma mensagem pode chegar quando decidimos ser instrumentos nas mãos de Deus. Também convido você a inscrever-se no canal se ainda não está inscrita. Caso ainda não seja inscrito, deixa o seu gostei e escreva um comentário contando o que Deus falou ao seu coração através desta mensagem. Cada comentário e cada gostei ajudam o YouTube a entender que este conteúdo é relevante e a o recomendar para mais pessoas e também para pessoas que precisam escutar. E não se esqueça de ativar o sininho das notificações para que sempre que publicamos um novo Café com Fé, um estudo bíblico ou uma reflexão, você seja um dos primeiros a receber o aviso e possa continuar crescendo no seu relacionamento com Deus. Lembre-se, queridas irmãs, sempre disto. Nunca permita que as circunstâncias roubem a alegria que Deus colocou no seu coração. Se hoje você precisar chorar, chore, mas nunca deixe de acreditar que o Senhor continua agindo. Depois desta noite sempre chega o novo amanhecer. E depois das lágrimas, Deus pode voltar a desenhar um sorriso no seu coração. Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre você. Ele conceda a sua paz. Nos encontramos, se Deus permitir, no próximo Café com Fé. Até a próxima. Que Deus te abençoe ricamente. Tchau, nos vemos.